Boa tarde, meu nome é Camila, eu sou farmacêutica e aluna de mestrado no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. O meu eixo principal de concentração é bioquímica. E devido ao contexto do novo coronavírus e dessa pandemia, eu decidi trazer uma apresentação sobre PCR convencional e PCR em tempo real. Então, algumas características e diferenças. Aqui eu trago uma curiosidade. Carl Milles foi o cientista responsável pelo isolamento da TAC polimerase a partir de termos aquáticos, que é um micro-organismo encontrado principalmente em fontes termais. Então, essa enzima TAC polimerase ela tem como característica sua atividade ótima em altas temperaturas, o que favoreceu ao desenvolvimento da reação em cadeia da polimerase, da PCR. Então, esse cientista ele foi laureado em 1993 com o Prêmio Nobel de Bioquímica justamente por essa grande descoberta. Aqui eu trago imagens de alguns termocicladores, que é justamente o equipamento responsável pela realização da PCR. E aqui eu trago a dinâmica, né? Qual é a dinâmica da PCR? Então, como nós sabemos, o DNA ele é formado por uma dupla fita, né? E essas duplas fitas, elas estão interligadas através de ligações duplas e triplas de hidrogênio. Então, para que haja a amplificação desse DNA, é necessário que haja esse rompimento dessas ligações que mantém a estrutura da molécula, e esse rompimento é feito através justamente da temperatura. Então, inicialmente, o termociclador ele vai atingir uma temperatura de 95 graus, onde vai acontecer a desnaturação, fazendo então uma abertura desses filamentos. E esses filamentos abertos irão possibilitar o anelamento. Então, após a desnaturação, há uma queda brusca de temperatura, em torno de 50 graus, e vai haver, então, o anelamento. O anelamento é feito geralmente com primers. E o que são os primers? Os primers, eles são nada mais que oligonucleotídeos, geralmente de 8 a 20 pares de bases. E aí, esses primers, eles são desenhados de acordo com uma sequência da molécula de DNA que eu pretendo amplificar. Então, se eu já tenho em mente essa sequência de DNA que eu pretendo fazer essa amplificação, fica mais fácil fazer esse desenho de primers. Então, ele vai se complementar, geralmente são 2 pares, cada um se complementa a uma das fitas separadas, e a partir daí aumenta-se novamente a temperatura, em torno de 72 graus, que é a temperatura ótima de atividade da TAC polimerase, e vai acontecer então o processo de extensão. Então, geralmente desoxirribonucleotídeos trifosfatados, eles são adicionados pela enzima TAC polimerase no sentido 3' e vai havendo então a amplificação dessas moléculas de DNA. Em seguida, inicia-se um novo ciclo, né? Então, observa-se que a dinâmica da PCR, ela acontece em ciclos, certo? Então, qual a principal diferença, então, da PCR convencional para a PCR em tempo real? A PCR convencional é necessário uma quantidade de ciclos para que, posteriormente, haja, então, a visualização qualitativa. De que forma? Através de um gel de agarose aplicado em eletroforese, certo? Então, para que aconteça essa visualização da extensão, da amplificação do meu DNA, é necessário que haja uma quantidade de ciclos, pré-determinados. Enquanto que, no caso do RT-PCR, que é o PCR em tempo real, eu consigo ter uma real dimensão da amplificação do DNA em tempo real. Por isso o nome. Porque à medida que ocorre um ciclo, eu consigo visualizar através da emissão de fluorescência, a partir de um fluoróforo, o quanto que está sendo amplificado daquele DNA. Esse registro de fluorescência vai ser convertido em gráficos, né? E a partir daí eu consigo ter uma real dimensão do sentido da reação em tempo real,
certo? Aqui eu trago os componentes da PCR, que foi mencionado, né? A enzima TAC, DNA polimerase. Aqui eu tenho os desoxirribonucleotídeos, certo? Tenho o DNA de fita molde, que vai ser o DNA que eu pretendo amplificar, que seria a minha amostra. Os primers, que seriam os iniciadores, o tampão e cloreto de magnésio. Então, geralmente são esses componentes dentro de um Eppendorf para que haja a reação. E aqui eu trago um gráfico de um RT-PCR. Então, como eu havia comentado, a diferença principal entre a PCR convencional e a PCR em tempo real é que no caso da PCR convencional é necessária uma etapa posterior, que seria a realização de um gel de agarose para poder visualizar as bandas do meu material que foi amplificado. No caso do RT-PCR ou do PCR em tempo real, eu consigo ter essa real dimensão em tempo real, a partir de gráficos, né? Eu vou ter, então, fluoróforos que vão se interligar no material que foi amplificado e que vai gerar fluorescência, que vai posteriormente ser transcrito através de picos e gráficos, né? Então, outra curiosidade interessante seria também que o RT-PCR, a partir dele, eu consigo ver também a expressão gênica, né? O quanto que um gene está sendo expresso em relação a outro. Por exemplo, nesse gráfico aí, em A eu teria um gene, e em B eu teria a expressão de outro gene. Então, a partir dessa linha vermelha, eu consigo visualizar o ponto de início do crescimento exponencial. Então, em A, ele inicia-se primeiro que B, o seu ponto de crescimento exponencial. No ciclo 17, né, no 17º ciclo, começa o crescimento exponencial, enquanto que em B, no 26º ciclo, inicia-se o crescimento exponencial. Então, a partir daí, eu posso dizer, na verdade, que há uma maior expressão gênica do fragmento A em relação ao fragmento B, certo? Através dessa emissão de fluorescência no gráfico. E aqui só mais uma figura, mostrando essa amplificação da PCR. E como só são 5 minutos, eu acredito que que dá para encerrar, mas assim, o intuito principal da aplicação da PCR é em diagnóstico, né? Tanto na pesquisa básica como também em diagnóstico. Principalmente no nosso contexto atual de coronavírus, tem sido a técnica padrão ouro para a detecção da carga viral, né, a partir do material genético do vírus, nos primeiros dias de sintomas do novo coronavírus, certo? Desde já agradeço pela atenção.